viajantes! E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana. Viajantes, não é qualquer Vibes da Semana. Uma semana de lua nova em que o Vibes já começa com uma pergunta para você. Quanto vale a sua vida? Ontem eu escrevi um texto reflexivo sobre isso e eu quis trazer ele aqui de forma narrada para vocês terem um pouquinho da dimensão, da magnitude do que é viver quando a vida realmente é vivida. A vida vale muito para não viver aquele sonho, viajantes. A vida vale muito para você dar mais chance ao seu medo do que aquele primeiro passo que você precisa dar. A vida vale muito para não recarregar as energias numa água gelada ou para subir no topo de um vulcão. A vida vale muito para ter medo de entrar na água, mesmo se você não sabe nadar. A vida vale muito para não subir na garupa daquela moto e sentir o vento no rosto. A vida vale muito para não dizer o quanto ama ou dar aquele último beijo na despedida. A vida vale muito para não perder o medo da direção. A vida vale muito para não viver em sincronia com a natureza e com os astros. A vida vale muito para não ser vivida como se não houvesse amanhã. Quanto vale uma vida sem ter sido vivida? A minha vale muito. E a sua? Eu tenho certeza que a sua vale muito também, porque senão você não estaria aqui. Antes de começar esse Vibes da Semana, eu me chamo Ellen Noronha, eu sou astróloga nômade viajante. Eu venho toda semana criar esse conteúdo pra gente se guiar melhor através dos astros. Se você curte meu conteúdo, não deixa já de deixar esse like no vídeo, porque depois a gente esquece lá no final. Eu sei que vocês são mega assíduos aqui. Quem ainda não tá inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho. O Vibes vem toda semana, às vezes num horário diferente, num dia diferente, mas eu tô aqui fielmente toda semana tentando trazer esse alinhamento, né, do que acontece lá no céu e como a gente pode se guiar melhor na Terra. Eu sou nômade, mas atualmente eu tô em Minas Gerais, organizando a minha casa após um período, uma temporada aí de quase 8 meses, viajando pelo mundo, ativando linhas planetárias de acordo com a astrocartografia, que é a minha área de especialização. Se você entende que tudo que eu falo aqui, você que já tá aqui há mais tempo, ressoa aí com a sua vida, saiba que, viajantes, isso aqui é só uma ponta do iceberg. Porque eu falo que o Vibes da Semana é só um lugar em que eu falo de forma muito genérica de algo que pode te influenciar ou não. Na verdade, os astros não causam nada, gente. A gente não tem uma relação de causa e efeito com os astros, né? Com os planetas. A astrologia é um estudo de símbolos em que a gente interpreta para que a gente traduza movimentos que estão acontecendo na nossa vida atualmente. Então, se você acha que tudo isso que eu falo tem sentido aí para você e você quer se aprofundar nisso, se você quer entender como isso afeta diretamente o seu mapa, que é único, vem conversar comigo. Eu vou deixar aqui o link dos serviços que eu atendo, né? Leitura de mapa natal, investimento de autoconhecimento para a vida, leitura de revolução solar, de um aniversário até outro, onde eu trago tendências aí do ano, leitura de astrocartografia para você entender quais lugares no mundo te ajudam a ativar ou dar mais fluidez para alguma área específica da sua vida. Então vem conhecer meu trabalho. A minha agenda de agosto está sendo aberta, eu já não tenho mais horários para julho. Então, assim, bora lá, viajantes, transformar a nossa vida com essa ferramenta que é tão poderosa e que transformou a minha há 3 anos e que até hoje eu não tenho palavras assim para descrever. Eu acho que eu começo esse Vibes, viajante, de uma forma muito reflexiva com esse texto de que a vida vale muito. Na semana passada eu tive, assim, umas reflexões sobre o alívio. O alívio de viver uma vida realmente alinhada com o que eu quero. É uma vida perfeita? Gente, isso não existe, né? Tá muito longe de ser. Mas eu acho que quando a gente, pelo menos, tá ali, alinhado com o nosso coração, vivendo os desafios que a gente realmente precisava viver, isso é de uma grandiosidade tão grande. Para quem não conhece a minha história, eu fui auditora por 10 anos, trabalhei em multinacionais, em grandes empresas, e a vida inteira eu tive ali um incômodo de não viver uma vida criativa e feliz de segunda a segunda. Eu falo isso direto aqui, mas eu sempre trago porque tem muita gente nova. E eu acho que nessa semana de lua nova, viajantes, é uma semana tão poderosa para a gente plantar a vida que a gente realmente merece e quer viver. Eu não me conformo com uma vida feliz só de sexta a domingo. E eu espero muito que você também não. Porque eu acho que quando na semana passada, numa madrugada, eu chorei de alívio, foi porque eu realmente olhei pra mim e falei assim, cara, apesar de todos os desafios, apesar de toda a dedicação e constância que dá muito trabalho, que demanda muita energia emocional, muita energia física pra fazer tudo que eu faço hoje, cara, o alívio que eu sinto de poder viver uma vida que realmente tá aqui, pulsando no meu peito, contando a história que eu realmente quero contar pra minha vida, lá no meu futuro, é algo que me traz muita emoção. E saber que eu posso ajudar as pessoas, que a astrologia é um ponto em que a gente pode descobrir os nossos talentos, os nossos dons, as nossas potências, entender também onde o caminho é mais difícil, cara, isso pra mim, assim,
não tem preço. A astrologia transformou minha vida e eu espero de coração que ela transforme a sua também. Então assim, o Vibes da Semana já começou reflexivo, viajantes, porque é uma semana de lua nova tão bonita, viajantes, e a gente precisa aproveitar a oportunidade dessa lua nova, porque eu vejo que é uma lua nova que vai ajudar a gente a contar as histórias que a gente quer contar. Eu sempre penso, né, a gente tá aí numa semana que a gente começou com a lua em Câncer, a gente teve uma lua nova em Gêmeos. Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, que é considerado o mensageiro dos deuses. E por ser o mensageiro dos deuses que leva a informação de todos os tipos, e a gente logo em seguida ter uma lua em Câncer, o Sol essa semana vai passar para Câncer, eu refleti muito sobre, será que a gente está contando a história da nossa vida que a gente vai querer ouvir lá na frente? O que você está vivendo hoje, os passos que você está dando hoje, é a história que você vai se orgulhar de ouvir de você mesma lá na frente quando você olhar para trás? Eu tenho certeza, viajantes, que vocês estão aqui tentando contar uma história muito mais alinhada com o coração de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão aqui tentando contar uma história que valha a pena de ser ouvida lá na frente. Eu não tenho dúvida disso. E eu acho que essa semana, viajantes, com o Sol que encontrou a Lua na madrugada de domingo, é uma chance da gente realmente plantar aquilo que a gente quer ver crescer na nossa vida. É uma semana tão fértil, viajantes, mas tão fértil, que tudo que a gente planta agora tende muito a crescer, a florescer, a, enfim, desabrochar num futuro médio, longo prazo, enfim, na nossa vida. Mas se a gente não der o primeiro passo agora, nada vem, né, viajantes? Então eu acho que a lua nova que a gente teve essa semana é uma das luas novas mais potentes que a gente vai ter até setembro, mais ou menos. E falando isso muito olhando para o futuro, porque no mês que vem a gente vai ter uma lua nova, mas já muito próxima de Vênus retrógrada, em que a gente vai estar já começando a revisar algumas coisas. Em agosto a gente vai ter lua nova com Mercúrio e Vênus retrógrada. Também vai ser um período muito de revisão, muito mais de revisitar as questões do que a gente plantar novas coisas. E aí só em setembro para a gente ter mais clareza do que a gente quer plantar de novo. Mas eu não deixaria de aproveitar agora. Essa temporada que a gente está iniciando, né? Porque o que é a lua nova, viajantes? Vamos lá, vamos entender, né? Eu sempre explico aqui, mas eu acho importante trazer. É quando o Sol encontra a Lua no céu. Isso acontece todos os meses, viajante. Então, todo mês a gente tem a chance de recomeçar um novo ciclo. É como se fosse o nosso calendário, que todo dia 1º começa um mês. Para a astrologia, o mês começa quando a gente tem uma lunação, na verdade, que é o início dessa lua nova, que depois vai para crescente, depois vai para a lua cheia, depois vai para a lua minguante. A gente finaliza um ciclo e depois começa tudo de novo. E aí, muita gente me pergunta, mas todo mês, então, é um mês de plantar alguma coisa? Cara, em relação a alguma coisa específica, porque cada mês a gente tem uma tradução dessa lua nova. Então, a lua nova que aconteceu no domingo foi o encontro do Sol e da Lua no signo ainda de Gêmeos, bem no finalzinho, no grau 26. E essa lua nova, ela traz ali pra gente uma noção das infinitas possibilidades, dos infinitos caminhos que a gente tem a seguir nessa vida, né? A gente já vem trabalhando essas energias geminianas ao longo do mês, do último mês, com o Sol em Gêmeos. E ela vem ali trazendo muitos questionamentos do que eu quero, do que eu não quero, de coisas que eu quero experimentar, da curiosidade que eu quero ativar na minha vida. Então tem ali um lugar muito curioso da gente recalcular as nossas rotas. E agora, com a lua nova, eu acho que a gente entendeu que a gente precisa experimentar um pouco mais da vida. De que a gente realmente precisa entender que a vida vale muito pra gente não dar aquele primeiro passo que a gente quer dar. Então, se você tá aí esperando para pedir aquele aumento, se você tá esperando para mandar aquele currículo, comprar aquele curso, investir naquilo, ou, enfim, lançar algum projeto, ou começar uma academia, ou, enfim, do grande ao pequeno, viajantes. Não precisa ser um movimento, às vezes, gigantesco, se você aí não tem um vislumbre do que você quer. Mas é uma semana importante para você sentar e se dedicar com o que realmente te faz aí acordar todos os dias e se motivar. Eu acho que a gente passou aí por meses em que eu tenho falado muito, viajantes, sobre a nossa valorização como ser. A gente vale muito, viajantes. A vida é muito curta pra gente deixar pra depois, pra gente não, às vezes, tomar aquele impulso do que a gente precisa tomar, mesmo que a gente não tenha noção do que vai acontecer. Eu sempre falo, viajantes, nos meus atendimentos, se a gente não tenta, a gente nunca vai saber. Se eu não tivesse tentado lá atrás, comprado um curso de astrologia, um livro de astrologia, eu nunca ia saber a magnitude que o meu trabalho ia tomar depois de 3 anos. Então, assim, fica aqui a minha fonte de inspiração pra vocês, para que vocês realmente olhem para a vida de vocês como algo que vale a pena ser vivido e que lá na frente a história que vocês ouvirem dos passos que você deu lá atrás seja muito valida a pena de ouvir, né? Então, assim, reflita, você está construindo uma história que vale a pena ser vivida, que vale a pena ser ouvida lá na frente. Essa é a história que você quer contar para os seus filhos, para os seus netos, ou para sua família, ou para suas relações, ou para as outras gerações que estão aí
se inspirando nos passos que você tá dando. Porque, viajantes, eu recebo muito, né, as mensagens de que, você inspira muito, e eu acho, gente, que todo mundo tem a capacidade de inspirar todas as pessoas que estão aí ao seu redor. Sabe, eu acho que, na verdade, a gente tem a missão de inspirar outras pessoas. E para isso, a gente precisa estar muito forte nos nossos valores, na nossa autoconfiança, no nosso entendimento de que a gente tem uma luz ali dentro, que a gente tem uma capacidade, de que a gente pode desenvolver uma habilidade, que a gente não nasceu sabendo tudo, que a gente veio aqui muito para aprender, né? Então, eu acho que essa alunação aí vem fazer com que esses recálculos de rotas, com que mudanças, com que novos passos sejam iniciados. Ainda mais, viajantes, que na quarta-feira a gente vai ter solstício de inverno para quem está no hemisfério sul. A entrada do inverno, né, que é a entrada do sol, o sol no signo de Câncer, que marca a entrada do inverno aqui e da primavera no hemisfério norte. É um período muito celebrado pelas culturas antigas, deveria ser muito celebrado até mesmo por nós, porque é um período ali de mudança, de ciclo, né? Quando a gente fala dessa energia cardinal, é o início. Para nós, é o início até mesmo de um recolhimento, mas é de um recolhimento que a gente está ali plantando dentro da estufa, dentro daquele lugarzinho ainda protegido, para que lá, quando a gente for fazer a colheita, 6 meses depois ou mais para frente, a gente realmente veja florescer. Então, viajantes, se eu posso deixar uma mensagem para vocês plante o que está aí dentro do coração de vocês, plante o que vocês realmente pensam para a vida de vocês num futuro mesmo. Então, assim, é um momento da gente colocar as sementinhas na nossa vida para elas poderem ver crescer. E não adianta nada plantar, né, viajante, se a gente também não aguar, não regar, não ter persistência, dedicação. Eu acho que a gente tem um movimento no céu essa semana de Saturno com Júpiter falando muito da dedicação, do compromisso que a gente tem com os nossos sonhos. Então, eu sou uma pessoa muito sonhadora desde sempre e eu sempre trago aqui para vocês que a vida vale muito por não sonhar, gente. A vida custa muito cara se a gente deixar para depois os nossos sonhos, se a gente ficar se preocupando muito mais com os medos que paralisam a gente. Gente, medo, insegurança, frustração, isso vai para sempre existir e nunca vai deixar de existir. Então, assim, é muito fácil falar. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais a nossa autoconfiança para realmente colocar isso na prática. Então, essa semana vocês têm um compromisso aí de iniciar alguma coisa. Eu quero que vocês me contem. Vocês me contam lá no Instagram, iniciei isso daqui, inspiração pra gente começar e trazer esse movimento de início, pra gente dar o primeiro passo, pra gente ter coragem. A gente tá com o céu leonino aí, Marte, Vênus em Leão, trazendo essa coragem pra gente. Então, assim, falei, né, viajantes? E não trouxe ainda o panorama da semana, mas é uma semana que simplesmente vai, simplesmente começa, não pensa. É óbvio, a gente precisa calcular riscos, não dá pra simplesmente, vai na fé que vai dar certo. Eu acho que tem essa energia de vai na fé, porque Júpiter tá lá em Touro trazendo muita abundância, mas eu acho que tem Saturno trazendo pra gente também essa questão de que, cara, a gente precisa planejar os movimentos que a gente quer ter na vida, né? Então, assim, eu quero fazer uma transição de carreira. Você já pensou em quanto dinheiro você precisa guardar pra fazer essa transição? Quanto dinheiro você precisa pra investir no seu novo negócio? Ou, nossa, eu não sei o que eu gosto de fazer, não sei dos meus talentos. Quanto você anda investindo no seu autoconhecimento, em terapias, ou em busca pelos seus hobbies, pelos seus prazeres? Coisas que custam, às vezes, zero, às vezes não custam dinheiro, às vezes custam o nosso tempo. E o tempo é algo que eu ando vendo muita gente se desdobrando para ter, porque a gente não está dando valor para o que é mais importante. A gente está gastando o nosso tempo com coisas que não são relevantes na nossa vida, né, viajantes? Então, é uma semana de plantios, viu, gente? A gente começou a semana com a Lua em Câncer. Hoje, na segunda-feira, a Lua tá em Câncer, fazendo poucos aspectos. Na terça, ela faz aspectos lindos, trazendo essa coisa da inspiração, da intuição, da gente realmente sentir no coração aquilo que a gente quer colocar na prática. E eu acho que vocês já estão aqui, viajantes, eu acho que vocês já sabem o que tá aí no coração de vocês. E muitas vezes, gente, a gente pensa que ou não vai ter fim aquele período, aquele processo que a gente tá passando, ou que tá muito distante aquele sonho, ou que é muito inalcançável. E eu só quero trazer, talvez, para vocês como um exemplo da minha vida. Gente, se eu tivesse desistido, se eu não tivesse bancado o que eu achava que era loucura, eu não estaria aqui depois de 3 anos contando história. Não estaria transformando a vida de pessoas com uma coisa que transformou muito a minha vida, que foi a astrologia. Eu não estaria aqui, enfim, vencendo tantos medos, tantas inseguranças que existe. Eu não estaria aqui falando da forma como eu falo hoje, que vocês falam, Ellen, você tem uma comunicação muito clara, muito assertiva. Gente, isso é um processo. Gente, para ser bem sincera, tá gravando dessa sacada, com pessoas ao redor me ouvindo, porque eu sei que tem pessoas ao redor me ouvindo, é um grande desafio. E a gente só vai. Esse é o vídeo de tentativa, sei lá, depois eu conto, mas deve ter sido umas 30 tentativas para que esse vídeo saísse.
E ele não vai sair perfeito, como eu gostaria. Talvez não saia da forma como eu me inspirei antes e que eu achei que eu fosse falar. Mas ele vai chegar para alguém. E antes de tudo, ele tá sendo como eu acho que ele deveria sair daqui, como o meu coração ressoa, como a minha energia está no dia, como o meu corpo tá se sentindo. Então, assim, antes de tudo, eu tô fazendo pra mim. Tô fazendo da forma como eu acho que dá pra fazer, com o que tem pra fazer. E eu acho que essa semana vem mostrar pra gente de que, cara, não tem lugar perfeito, não tem momento perfeito, não tem situação perfeita pra gente dar aquele primeiro passo. Então, assim, viajantes, eu vou falar muito na cabeça de vocês, porque a gente precisa aproveitar esse momento. É uma lua nova muito bonita, mas também, gente, sem pressão, tá? Porque eu acho que assim, a gente fica, ai, lua nova, preciso lançar alguma coisa, nós precisamos começar, Calma, eu acho que depende do momento e da fase da vida que você tá. Pensa, a natureza é cíclica, gente. A gente tem o momento de nascer, crescer, amadurecer e morrer. Em que fase da sua vida, em que ciclo esse seu momento que você está passando tá? Ele está numa fase de nascimento, ele está numa fase de amadurecimento, ele está numa fase de encerramento. A gente precisa entender esses ciclos da vida para a gente dar as coordenadas que precisam ser dadas. E esse é o momento de recálculo de coordenadas, né? Então, assim, aproveitem esse momento, viajantes. A vida é muito curta, gente, pra gente ficar se preocupando com coisas pequenas, pra gente ficar se preocupando com o que os outros vão achar, pra gente ficar se preocupando com o que vai ser de resultado. O resultado é aquilo que a gente vai receber conforme nos nossos movimentos. Se a gente não tentar uma vez, tentar duas, tentar três, não vai. Então, assim, usem aí o simples exemplo dessas 39 tentativas de fazer um vídeo do Vibes da Semana. E que, cara, é isso. A gente coloca pro mundo aquilo que a gente ressoa no momento. E eu espero que vocês estejam ressoando aí muita esperança, sabe? Porque por mais que você possa estar passando por algo, por mais que você não esteja sentindo essa energia de animação, de ânimo e de prospecção de algo, eu espero que pelo menos alguma coisa na sua vida você consiga reconhecer que vale a pena ser vivida, de que existe algo bom, de que existe uma luz, de que existe uma história bonita a ser contada lá na frente, seja pra você ou pra aqueles que vêm depois de você. Então, bora lá, viu, gente? Bora viver essa semana. Então, na terça-feira a gente tem a lua nova ainda em Câncer. Gente, frutífera, viu? É uma lua realmente muito fértil, como eu falei pra vocês. Então, assim, a gente tem uma fertilidade da gente, essa energia feminina do criar, sabe? E aí, logo em seguida, a lua passa pra Leão. E Leão é o signo da criatividade, da criança, do criar, enfim, do gerar pro mundo algo, né? De trazer algo que seja muito único e singular nosso. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, Ellen, mas eu não tenho sonho nenhum, eu não acho que eu sou boa em nada, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu tô perdida, eu quero mudar de profissão, mas eu não me encontrei, eu não consigo achar um caminho. Viajantes, bote a sua criança pra brincar. Quando você fica pensando muito só no resultado, só no dinheiro que vai ganhar, só no que dá dinheiro, ou só no que, enfim, vai ser bonito aos olhos da sociedade, ou no que... Perdeu a graça, perdeu o tesão, perdeu aquele fogo da criança de criar. Gente, eu sempre falo, a criança, ela pode pedir um brinquedo pra mãe, que ela vê na televisão. O brinquedo pode ser o mais caro do mundo. Se o brinquedo chega e ela não gosta, o que ela faz? Ela brinca com o pote de margarina e ela não vai brincar com o brinquedo, porque criança, ela é pura. Então, é uma semana da gente acessar a nossa criança e tentar resgatar as coisas da nossa criança pra nossa vida adulta. Então, nossa, se eu gostava de falar no telefone quando criança, talvez eu seja uma boa comunicadora quando eu crescer. Foi muito o que eu né, me inspirei na minha vida. E é óbvio que não é fácil, não é da noite pro dia, né, viajantes? Eu acho que quando a gente fortalece os nossos hobbies, as nossas paixões, o nosso processo criativo, e o nosso processo criativo, viajantes, não é da gente criar algo, mas também de se inspirar através de outras pessoas que você considere criativas, né? Então, assim, quem é a sua inspiração criativa? Como você anda vivendo a sua vida de forma criativa no simples dia a dia, de não pegar todo dia a mesma calçada para ir trabalhar, de não dormir todo dia no mesmo lado da cama, de não usar sempre aquela roupa para sair, sabe? De trazer aí alguma coisa diferente, alguma coisa nova para a vida, para o dia a dia. E isso já te inspirar, usar uma nova cor, usar uma nova roupa, conversar com novas pessoas, trocar novas ideias, seguir pessoas diferentes no Instagram, sair um pouco desse grupo, dessa bolha, às vezes, que a gente se coloca e que a gente, na verdade, usa como desculpa para falar que a gente não é criativa, que a gente não é capaz, de que a vida não acontece nada, de que a vida não tem movimento. Mas é claro, você está vivendo as mesmas coisas todos os dias, como é que você quer que algo novo aconteça? Né? E eu acho que a gente não precisa viajar o mundo para isso, não. Então, eu acho que essa lua em Leão, na quarta-feira, ela vem dar esse impulso de como eu faço da minha vida algo criativo para mim, e não aos olhos dos outros, e não só, porque eu vou lançar uma coisa que realmente seja a reinvenção da roda.
Não, meu gente, às vezes, às vezes eu penso, gente, que eu falo às vezes tanta coisa repetida, que eu fico assim, nossa, o povo já deve estar cansado do que eu tô falando, porque há 3 anos falando às vezes as mesmas coisas. E cara, cada vez sai de um jeito, cada vez vai de um jeito para as pessoas. Então assim, a gente achar que aquela luzinha que a gente tem não vai servir para nada porque já tem muita gente falando, meu, isso daí é um ponto de autossabotagem na nossa vida que não tem nem explicação. Sempre vai ter alguém para consumir o que você tem para passar, sempre vai ter alguém para buscar algum ensinamento, algum conhecimento, algum serviço. Então assim, eu acho que depois que a lua chega em Virgem, na sexta-feira, ela vem falar muito pra gente do qual é a sua serventia no mundo. Então a gente se entende ali no nosso processo fértil, a gente se entende no nosso processo criativo e depois com a lua em Virgem a gente se entende no nosso processo de servir, né? Qual que é a minha utilidade nessa vida, no que eu sou útil. Às vezes, gente, é olhando os problemas que tanto nos incomodam que a gente identifica uma grande solução que a gente poderia servir, né? Então eu acho que tem muito isso. E eu falo muito de carreira, né, gente? Que eu acho que o meu foco é bastante carreira nessa vida. Mas eu acho que isso se aplica para tudo na nossa vida. Se aplica também para os nossos relacionamentos, né? Então, como eu mereço ser amada, como eu mereço ser servida e servir dentro de uma relação, como eu mereço ter relações que desabrochem e que floresçam coisas que eu realmente mereça viver. E não só relação amorosa, mas também de trabalho, de convívio social, de convívio diário. Então, assim, eu acho que é um plantio de tudo. Se você tem uma conversa para ter essa semana, nossa, gente, tá maravilhoso. Principalmente quarta-feira e quinta, que Mercúrio tá fazendo um ótimo sextil com Marte e com Quirón, um trígono menor lindo para resolver, sabe, aquela conversa que ficou mal acabada, aquele conflito que ficou pendente de ser resolvido. Enfim, tá muito bacana da gente saber ouvir, saber trocar, saber colocar as nossas opiniões sem agredir, né? Sendo assertiva, também não deixando os nossos valores e aquilo que a gente merece também de lado, sabe? Então, assim, a comunicação tá muito fluida essa semana. Chega na sexta-feira, a lua entra em Virgem, igual eu falei, o foco vem, tá, gente? Porque às vezes a gente tá meio desfocado com esse bonde em Gêmeos, mas a partir de quarta-feira que o Sol entra em Câncer, eu não sei se eu já falei isso, gente, mas bem-vindo à temporada das cancerianas e dos cancerianos. Eu amo a temporada de Câncer hoje em dia, eu tinha muita dificuldade com o signo de Câncer, eu tenho Quirón em Câncer e pegava bem na minha casa de rotina, de produtividade. E hoje, quando eu ativei as energias cancerianas, cara, é um período muito gostoso em que eu tenho muito foco. Então eu acho que essa lua em Câncer vem trazer, óbvio, isso no meu mapa, né? Mas no geral ela vem trazer um aterramento. Não aterramento porque Câncer é um signo de água, mas ela vem trazer ali uma criação de raízes naquilo que a gente quer ver crescer, sabe? Então vai ser um período aí pra gente sentir mais os processos, intuir mais os processos e não ficar tanto no mental. Porque o mental deixa a gente assim, ai, mas e se? Ai, mas será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Meu, essa semana, gente, só dá o primeiro passo. Me marquem lá no Instagram o primeiro passo que vocês vão dar, tá? Eu vou amar saber. E depois, no final de semana, a gente tem a lua entrando em Virgem. Essa lua em Virgem, ela vem dar um pouco mais de senso de realidade. Na verdade, eu acho que ela vem confirmar o senso de realidade que a gente já tá vivendo, porque a semana não começou só 1000 maravilhas, tá? Eu trouxe só 1000 maravilhas até agora, mas a gente tem o Sol fazendo uma quadratura com Netuno. Foi uma lua nova que trouxe essa quadratura muito forte. E o Sol em Gêmeos é a realidade, é a razão, é a racionalidade. E Netuno é a emoção, é a intuição, é a fantasia, é o lúdico. Então, esses dois conflitando é como se fosse ali uma chamada para a realidade, para que a gente consiga colocar os nossos sonhos de fato na prática, para a gente sair do falatório, né, gente? Para a gente não ficar só idealizando, falando e não fazendo. Então, eu acho que tem ali um movimento da gente entender o que é palpável na nossa vida, sabe? Tipo assim, o que dá para fazer agora, é o que eu falei, não vai existir momento perfeito. Então, que a gente comece com o que a gente tem, com o que a gente pode, que a gente comunique para o universo. Gente, eu ando falando muito. Às vezes as coisas, gente, chegam pra gente de um jeito que a gente não gostaria. E, tipo assim, é uma coisa que a gente queria, mas não daquele jeito. E aí, você vai lá e fica negando toda vez. E o universo tá tentando, gente, fazer com que você tenha base de comparação, base de experiências, para que você consiga manifestar lá na frente algo que você pelo menos experimentou e começou um movimento. Então, assim, vamos supor que você tá aí aplicando para um monte de emprego. Aí vem aquele bando de emprego que só tá te oferecendo, às vezes, né, que não tá oferecendo algo. Eu acho que o universo vem testar a gente também, tá, gente? Mas às vezes você recebe uma ótima proposta
um salário bacana, um movimento bacana, mas é numa cidade que você não gostaria, por exemplo. Ah, aquela cidade feia, não curto muito aquela cidade, não sei o quê. Cara, será que o universo não tá ali falando pra você, olha, é um movimento que você precisa pelo menos se abrir pra entender, pra conhecer ou pra experimentar, pra que depois você possa mudar e ir realmente de encontro com o que você vai? Porque assim, é um céu da semana, gente, que não traz tudo perfeito, que não traz tudo do jeito como a gente gostaria. Então, às vezes, no seu relacionamento, ou num relacionamento que você queria ter, a pessoa, ai, não é essa pessoa que eu queria, não é a pessoa perfeita. Cara, será que você realmente não precisa fazer um movimento aí pra experimentar outras formas de se relacionar, outras formas de viver o seu relacionamento, na verdade? Não é só uma finalização de ciclo, eu acho que vai trazer ali um alívio, mas às vezes uma nova forma de ver aquilo, de ouvir, de tentar, sabe? Então, assim, é uma semana que vem trazer aí algumas provas e algumas, assim, realidades pra gente entender que, tipo assim, a gente tá criando com base naquilo que a gente talvez nunca experimentou. Então, como que você quer uma vida daquela magnitude, sendo que você não consegue dar nenhum passo, às vezes, aqui, no pequeno, ou aceitar, ou saber receber um elogio, ou saber receber um favor, entendeu? Então, assim, como é que você vai receber todo o dinheiro que você quer, ou receber todas as propostas que você quer, se você não consegue aceitar e receber nem um favor aí na casa, na ajuda de casa, enfim, mirabolando aqui, gente, mas assim, eu acho que são processos importantes pra gente pensar, porque não é um céu que traz só mil maravilhas, não. Eu acho que ele vem tirar a gente um pouco da fantasia, da projeção e da criação de expectativa, e a gente trabalha com a realidade. E aí, sexta-feira, sábado, a gente trabalha bastante com a realidade. Gente, sábado tá até estranho assim o céu não faz aspecto nenhum. É curioso. Vou falar disso melhor lá no grupo do WhatsApp, que eu falo todos os dias, trago um áudio todos os dias. Se você quer entrar, o grupo é gratuito. E aí no domingo tem um remeleixo aí, porque a gente tem bastante intensidade no domingo. A comunicação já não fica tão legal no domingo, pode vir imprevistos no domingo. Então, assim, aproveitem essa semana. Aí segunda-feira a gente tem lua crescente em Libra, enfim. Aproveitem até sábado, que tá tudo muito fluido. Depois do domingo eu acho que traz essas intensidades também pra gente mexer o doce, se a gente não mexeu, né? E também pra trazer ali alguns ajustes de coisas que a gente precisa ajustar, ponderar, colocar na balança, já que a lua entra em Libra. E aí é isso, viajantes. É um vibes aí que gravei. Acho que ele saiu como ele precisava sair. Não da forma perfeita como eu gostaria, mas da forma que chegou até o coração de alguém. Se chegou no seu coração, deixa aqui o seu comentário. Onde você tem Gêmeos no seu mapa, porque foi ali que a lua nova aconteceu. É ali que a vida tá falando pra gente experimentar, botar o nosso movimento, nosso recálculo de rotas, plantar as nossas sementes. Aconteceu no finalzinho de Gêmeos, então independente de onde você tenha Gêmeos no mapa, é ali naquela casa mesmo. O povo fica falando, gente, mas eu não sei onde eu tenho Gêmeos. Dá uma corrida aqui no canal, gente, que tem um vídeo em que eu explico como gerar um mapa gratuitamente. Você consegue fazer isso no astro.com, Personário, enfim, qualquer lugar você consegue. Lá você consegue identificar suas casas. Mas nesse vídeo eu explico certinho como que vocês identificam, caso você queira entender mais profundamente. Aí precisa fazer uma leitura com uma profissional, no caso, eu ou outros astrólogos. E eu tô abrindo vaga pro oráculo de lua nova, viajantes. O oráculo da lunação geminiana. Eu sempre abro normalmente em lua nova e lua cheia. E na lua nova é muito legal, porque eu dou um panorama do que o mês vai reservar com essa temporada aí canceriana também que vai chegar. O oráculo é um trabalho muito pontual, gente, em que eu trago uma cartinha do oráculo, uma mensagem pronta, e um áudio de 5 minutos mais ou menos, te trazendo uma perspectiva do que é o momento para você focar no seu céu. É um trabalho bem simples, bem assim pontual, não substitui a leitura de um mapa natal, mas eu acho que ele pode dar uma luz aí, uma direção para vocês. Ele custa R$35, vou deixar aqui abertas as vagas para vocês se inscreverem, eu vou deixar aqui o formulário, vocês me mandando o formulário eu já chamo vocês para combinar a entrega, é feita pelo WhatsApp. E é isso, viajantes, eu desejo uma ótima semana de lua nova, muito inspiradora, de muito fazer a vida valer a pena aí pra vocês. Um super beijo e a gente se vê semana que vem.